Não é possível. Não, não pode ser possível isso, cara. Não, não é possível isso. Não é. Impressionante. É só eu gravar que começa barulho de cachorro, testemunha de Jeová batendo na porta da sua casa e serralheiro essa hora, num domingão, hein? 10 horas da manhã. Os caras já fazendo obra num plano domingo porque os caras não descansam também. E aí eu tentando gravar aqui. Galera, é impressionante pra gravar vídeo. É só eu começar a gravar que começa todos os barulhos externos. Apesar de eu diminuir todos os ruídos, é impressionante. Eu acho que eu vou ter que lacrar minha casa pra gravar. Pra vocês verem como às vezes é difícil gravar. Tô cerca de 1 hora, pouco mais de 1 hora tentando gravar aqui. Mas é complicado os barulhos externos, tá? Por isso que seu like é importante e nos ajuda demais. Então deixa seu like aí, beleza? Porque às vezes dá um trabalho gravar. Mas bora falar do Corinthians aqui sem enrolação. Porque, galera, é o seguinte... Estou bastante assim otimista com o Corinthians nessa reta final de temporada, principalmente depois dos 3 pontos de ontem, mas não só os 3 pontos. Eu vinha falando pra vocês que o Corinthians tem o retorno de todos os jogadores aí titulares pra essa reta final. O André Carrillo ontem iniciou já o jogo. Eu achei que ele ia entrar, né, no decorrer do segundo tempo e tal, mas já iniciou, até por conta da necessidade de vencer também no Campeonato Brasileiro e afastar de vez, né, o fantasma ali da Série B. Então se afasta de vez. É óbvio que o Corinthians não deve brigar só para fugir do rebaixamento, isso é muito pouco, obviamente, mas pelo menos com isso a gente já não vai sofrer nessa reta final de temporada, tá? Pela pontuação que o Corinthians fez ontem, agora 39 pontos, pelo menos com isso a gente não vai sofrer. Mas a temporada do Corinthians é realmente a Copa do Brasil, e eu estou bastante otimista quanto a isso, tá? Porque o Dorival Júnior já é especialista, né, basicamente, em Copa do Brasil, e você ter esse retorno desses jogadores titulares aí é importante para esse momento, tá? Mas eu preciso dizer para vocês que o jogo que o Corinthians fez ontem foi feio, tá? Principalmente na parte ofensiva. Na parte defensiva, beleza, tá ok. A gente tem ali Mateuzinho jogando bem, a gente tem Matheus Bidu, que impressionante, né? Se ele pensa 2 segundos, ele consegue jogar no outro canto do goleiro e fazer o gol. Mas enfim, mérito também do goleiro que fechou o canto inteligentemente, mas Mateuzinho poderia ter feito aquele gol importante. O que dizer do Yuri Alberto também perdendo aquele gol ali, impressionante. Ele faz mais difícil para errar o mais fácil, driblando o goleiro, né? Só que a sorte dele ainda estava impedido, mas assim, não deixa da gente criticar o Yuri, né? Porque tá mal o Yuri, hein? Tá mal. Eu espero que novamente ele não entre naquela fase horrível que ele já entrou. Eu venho falando isso pra vocês, tá? Eu espero que não aconteça isso com o Yuri, tá? Mas nessa parte ofensiva do Corinthians ontem, cara, é péssimo, beleza. Teve embate físico, o jogo foi trucado e tal, não sei o quê. Mas eu não tô vendo uma evolução no sentido ofensivo do Corinthians, né? E aí, culpa do senhor Dorival Júnior, que precisa melhorar, obviamente, isso daí. E aí eu não sei o que acontece. E aí, Dorival? Aí é complicado, né, irmão? A gente elogia quando precisa elogiar, mas a gente critica quando a gente precisa criticar aqui. Defensivamente tá bem, mas e aí? E ofensivamente? Aí você tem um defeito aqui na parte ofensiva e você tem qualidade na parte defensiva. Só que aí não se casa, né? Precisa todo mundo tá bem pra gente ver uma evolução real nesse Corinthians. Mas enfim, precisa melhorar essa parte ofensiva, obviamente. Mas enfim, o Corinthians é o 10º colocado aqui do Campeonato Brasileiro, com o resultado de ontem, tá? O Vasco tá um pouco à frente ainda do Corinthians. O Corinthians tá com 39 pontos, né? O São Paulo venceu ontem também, foi para 41, a gente estava em 9º até a noite de ontem, mas enfim, o Corinthians é o 10º colocado hoje, fugindo aí da zona do rebaixamento, tá? E a gente tem próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro bastante difíceis, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, porque o próximo jogo do Corinthians agora é contra o Grêmio, tá? É o jogo contra o Grêmio. Dentro de casa, obviamente, na Neoquímica Arena, no dia 2 de novembro, 4 horas da tarde. E a gente também tem contra o Bragantino fora depois. Um jogo vai ser bastante difícil. Um jogo que, teoricamente, eu acho mais tranquilo e fácil, que é contra o Ceará, tá? Mas aí depois a gente tem o clássico contra o São Paulo, tá? Em casa, na Neoquímica Arena. Jogo difícil depois contra o Cruzeiro, também pelo Campeonato Brasileiro. Depois contra o Botafogo, dentro de casa. A gente tem o Fortaleza também fora de casa. Essas são as retas finais aqui do Brasileirão, tá? Juventude também, no caso, é dentro de casa. E depois a gente tem Copa do Brasil, né? A gente tem o primeiro jogo lá contra o Cruzeiro e o primeiro jogo aqui. Importante o Corinthians fazer o resultado lá, ou pelo menos empatar. Vai ser maravilhoso. Porque a gente decide em casa e a gente vai pra final. Estou bastante otimista com esse Corinthians, tá, galera? Muito otimista, tá? Mas, enfim, falando aqui um pouquinho do jogo, né? De alguns jogadores, principalmente do Memphis Depay ontem, porque foi um dos jogadores também decisivo para essa vitória do Corinthians. E tem uma matéria aqui, ó. Matéria não, né? Um post, né? É incrível, né? É a nossa mídia. Colocando aqui, isso aqui foi antes do jogo, tá? Ó. O Corinthians paga 3,5 milhões por mês para o Memphis Depay com esse mesmo valor. O Mirassol paga o salário mensal do seu elenco inteiro.
Vamos falar a verdade aqui, o Memphis Depay foi muito importante na vitória do Corinthians de ontem, tá? Até porque a jogada se inicia nele. O Rodrigo Garro, ele faz o cruzamento para dentro da área, né? Porque era escanteio. E aí a bola é rebatida, sobra pro Memphis, o Memphis inteligentemente, porque ali ele poderia dar um chuveirinho, cruzar, né, pra área, enfim, tentar achar alguém. Mas, cara, ele vê o Tchoka sozinho. Inteligentemente, com calma, ele joga a bola no Tchoka. O Tchoka meio que dá um desvio com intenção de acertar o gol, porque isso ficou nítido, tá, no Tchoka, que ele tentou. E aí, cara, eu acho que... Eu esqueci até do lance, acho que o goleiro chega a defender, né? Aí a bola sobra no Charles de cabeça, bate no travessão, aí ela cai, pinga, ela fica pingando ali e entra pra dentro do gol. O Corinthians consegue fazer o gol com o Charles, que foi o herói improvável, tá? Da partida de ontem. Ainda bem que o Charles fez alguma coisa pra gente, foi importante dessa vez, e eu espero que ele seja cada vez mais importante pra esse Corinthians, apesar de eu achar o Charles realmente fraco, tá? Mas enfim, quem sabe, né? Sei lá. É que acontece uma evolução do Charles no Corinthians. Mas a jogada se inicia ali pelo Memphis, tá? E é por isso que eu dou destaque pro Memphis. Porque eu vou falar a realidade pra vocês, o Memphis ontem, ele foi o jogador, entre todos os jogadores, tanto do Corinthians quanto do Vitória, foi o que mais recuperou bolas ontem. Só o Memphis. Além disso, ele ganhou 7 duelos terrestres, tá? Com 64% de aproveitamento. O Memphis é diferente quando tá dentro de campo. Eu fico pensando aqui, se o Corinthians tivesse uma equipe ainda um pouco mais qualificada, com jogadores mais qualificados, eu acho que o Memphis deitaria. Mas a gente vê esse tipo de matéria aí criticando o Memphis. Porque assim, os caras não se decidem se é 3 milhões que o Memphis ganha, se é 4 milhões que o Memphis ganha, ou se é 100 milhões, ou se é 6 milhões, como já divulgaram por aí, né? E aí eu não sei o que essa galera pensa. Eu não sei, essa mídia ela não decide, né? Enfim, e aí ficam tentando dividir a opinião dos torcedores do Corinthians. Eu apoio o Memphis no Corinthians, já falei aqui pra vocês. Eu defendo sim o cara, até eu ver que o cara realmente não tem mais interesse. Mas só a comemoração dele no lance do gol ali, né, já me deixa aqui uma resposta de que o cara tá comprometido com o clube. Enfim, um cara que jogou Premier League, um cara que jogou League One, né, League 1, sei lá, um cara que jogou Champions League, Campeonato Espanhol, enfim, chega aqui e tá comemorando uma vitória de 1-0 lá no Barradão contra o Vitória, gente. Olha a vibração do Memphis. Enfim, mas é assim, né? Assim, se você é contra o Memphis, aí, beleza, tá tudo certo, não tem problema nenhum, cara. Você é livre pra você opinar, não tem problema nenhum nisso. Só que assim, ontem o Memphis, obviamente, ainda assim foi um dos destaques da partida. Claro, tem um destaque do Felipe Longo, assim, impressionante, da defesa que ele fez ali, num reflexo impressionante, que foi um dos destaques do Corinthians ontem também, se não, ou talvez o melhor em campo, não sei. Mas que ele fez boas defesas e, cara, aquela defesa com 41 minutos do segundo tempo ali, na minha opinião, foi impressionante, cara, impressionante. E aqui só fortalece a minha opinião de como o Donelli é fraco ainda como goleiro do Corinthians. Pode evoluir? Pode evoluir. Pode ser que aconteça ainda, mas o Donelli, obviamente, hoje é bem mais fraco que o Felipe Longo. Só o jogo do Felipe Longo ontem, dele passar essa segurança, já me mostra que ele é muito melhor que o Donelli. Porque, na minha opinião, em todos os jogos em que o Matheus Donelli atuou como goleiro do Corinthians, pra mim, ele não passou segurança nenhuma. Mas o jogo de ontem do Felipe Longo, cara, pra mim foi impressionante, principalmente nessa última defesa aqui, tá? Aí tem o Garro também que não jogou tão bem, e aqui o Garro também, não podem criticar o Garro, né? Mas, cara, péssimo o jogo do Garro ontem, assim como também do senhor Yuri Alberto, tá? São jogadores que precisam evoluir, não é o mesmo Garro de 2024, isso fica óbvio, tá? Não é o mesmo Garro, por isso que fica aqui a crítica. Aí eu não sei como é que o jogador tá lidando com as questões também dele psicológica, tem as contusões que também sofreu, mas o Garro precisa entregar futebol, tá? E ele não vem entregando, a realidade é essa. Assim como o Yuri Alberto, o Memphis que precisa entregar mais, que não é o mesmo também do final lá de 2024, e eu sei bem disso, mas ainda continua sendo importante. O trio do Corinthians, na real, continua sendo importante, mas precisam melhorar, né? Ofensivamente falando, precisam, tá? Mas enfim, 3 pontos importantes do Corinthians, não foi um jogo de obviamente da gente falar, nossa, que jogaço, mas foi 3 pontos, importante isso, e a gente segue aqui com mais notícias e repercussão de tudo que envolve o Esporte Clube Corinthians Paulista, principalmente na parte política, né? A gente quer resoluções de todos os problemas do clube pra gente voltar a competir de verdade nesse futebol nacional e internacional. A gente volta na próxima, deixa seu like, se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 700 mil, quem sabe, né? Mas 17 mil inscritos, falta pouco. Se inscreva, deixa seu like e a gente volta na próxima. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!